Senhor presidente, esse veto com a máxima vênia é uma argumentação, no meu ver, já superada, né, uma vez que várias casas legislativas já adotam esse mesmo método na criação dos cargos, principalmente do secretário parlamentar do Congresso Nacional. Nós não inventamos nada, apenas importamos um modelo que é legal, que já está em vigor no Congresso Nacional há mais de 5 anos. Eu acho que é modernizar. E é, ao meu ver, muito frágil essa argumentação. Mas eu quero reiterar aqui que, na época, o prefeito municipal disse que estava eu legislando em causa própria, porque eu estava querendo 16 mil reais de receita para os gabinetes dos vereadores. Ele só contou parte, porque se a gente pega a estrutura antiga, com os cargos, como eu disse, já dava 15.900 se houvesse todas as nomeações. E com reajuste de 9%, agora, já ultrapassou os 16 mil. E quero registrar, para efeito histórico, que o vereador Arley votou favorável à criação dos cargos de oficial de gabinete, que também foi precedido de um debate franco na Constituição e foi votado por unanimidade. Quem estava naquela legislatura. Então, em momento nenhum, eu inventei os 16, foi um acordo que nós dialogamos e chegamos, e que hoje a estrutura, com o reajuste que foi concedido, já ultrapassa. E acho que, e aí conversando individualmente com os pares, eu senti uma certa disposição, e eu já registrei isso, que eu acho que os novos vereadores que foram eleitos nas comissões permanentes, todas as comissões são compostas pelos 8 novos vereadores, os antigos não participam de nenhuma comissão. Eu naquele momento achei um equívoco político, eu acho que a gente tem que acabar com isso, já dialogamos, eu acho que dá para criar novas comissões sem assessoria nas comissões, que eu acho que é o grande problema para emperrar essa criação de novas comissões. E aquela reforma administrativa, nós reservamos 1.400.000 da época para que a nova mesa criasse os cargos administrativos que por ela fossem necessários e no entendimento delas fossem essenciais para administrar. Então, só deixar muito claro, não houve nenhuma intenção de prejudicar, ao contrário, foi um momento possível. Eu sempre falei, isso aqui é uma casa política, a gente às vezes não consegue fazer na velocidade que a gente gostaria, mas se naquele momento foi possível avançar para um modelo que, ao meu ver, seria muito benéfico para os novos vereadores, eu achei muito positivo. Lamentei o argumento do veto do prefeito, a postura dele, ele poderia ter deixado essa discussão aqui no campo do legislativo, mas nós já conversamos e parece que existe uma disposição para que a gente possa construir e discutir uma reestruturação da Câmara e que possa, inclusive, a gente economizar, que eu acho que tem gordura aqui no orçamento da Câmara, que a gente pode estar economizando e dando condições dignas de trabalho, de remuneração aos nossos assessores, porque as exigências ao nosso trabalho elas são cada dia maiores. Então a gente precisa estar bem assessorado, remunerar de forma justa, e melhorar a qualidade do trabalho. Então o intuito foi esse, eu creio que a gente possa estar avançando, e o elogio que eu fiz foi que os novos vereadores acabaram indo ao encontro da tese que a gente defendia, que é o fortalecimento da estrutura do gabinete e a não nomeação nas comissões, para que o assessor do gabinete, da confiança do vereador, o acompanhe nas comissões que ele estará participando ou presidindo. Então nós temos apenas 6 comissões permanentes. Por quê? Porque tinha um assessor lá na estrutura, e para criar novas comissões tinha que criar assessor, aí não tinha orçamento, e aí a gente não tem a Secretaria de Agricultura, a gente não tem a Secretaria de Ética e Decoro Parlamentar, a gente não tem a Secretaria de Transporte, a Comissão de Transporte, Então eu acho que o trabalho legislativo ele fica tolhido, ele fica
ele fica prejudicado porque cada um de nós aqui poderia estar presidindo uma comissão temática de algum tema importante para a sociedade, promovendo audiências públicas, promovendo uma interação com a sociedade, né? E eu cito sempre o exemplo da Câmara de Nova Friburgo. Já deu 10 minutos, presidente? São 10 minutos regimentalmente, veto. 5, tudo bem. Não, já vou concluir, talvez eu não use os 10 minutos. É só dizer para Vossa Excelência o seguinte: eu quero cumprir rigorosamente o regimento, não quero nenhum tratamento especial. Mas só que o assunto é importante, ao meu ver, e como é um veto, regimentalmente são 10 minutos. Então, só dizer que eu acho que a gente pode avançar. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem uma comissão para cada vereador presidir, acaba aquela disputa, né, que existe, e a gente vai poder até fazer um rodízio. A cada ano a gente faz um rodízio numa comissão para cada um aprender um pouco de cada tema. Eu acho que isso é satisfatório, é positivo e vai aproximar essa casa da sociedade. Então eu vou votar pela derrubada do veto, por convicção, e por achar que a gente ainda tem espaço para construir. Não quero ser pai da criança nenhum de reforma, a gente pode construir os 12 vereadores. Por isso que eu reiterei no início da sessão: vamos sentar, vamos ver o que a gente já tem de consenso, a gente separa. Vamos ver a divergência e vamos debater, porque só assim a gente vai estar avançando. Então, senhor presidente, eu lamento o veto. Nessa reforma nós poderíamos economizar R$1 milhão por ano e fortalecendo a estrutura dos gabinetes, que já foi fortalecida pela decisão de Vossas Excelências em não nomear os assessores nas comissões e fortalecer a estrutura do gabinete, que eu acho que é o mais correto e mais benéfico para todos nós. Agradeço a Vossa Excelência e manterei o meu voto pela derrubada do veto. Muito obrigado. Continua a discussão. Para discutir, senhor presidente. Discutir, vereador Antônio Francisco. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, eu filosoficamente já antecipei meu voto quando esse veto retornasse a essa Câmara, antes de ser vereador de fato de direito. Aleguei aqui na época porque, não discutindo o valor legal do mandato do vereador, dos vereadores anteriores, que eram, na verdade, até 31 de dezembro. Mas, moralmente, senhor presidente, a Câmara já tinha entrado em recesso, eles não eram mais vereadores moralmente, não tinham mais o mandato. E votaram esse projeto de lei, na verdade, sabendo que não poderiam cumpri-lo, seriam para nós. Daí o meu desacordo quanto ao projeto de lei. E adianto realmente meu voto para a manutenção do veto, e isso não significa que nós não podemos, não estamos impedidos de caminhar na discussão, na reestruturação da Câmara. O vereador Cláudio Melo sabe perfeitamente bem disso, que nós tomamos, a mesa tomou uma decisão para cumprir, né, satisfazer indiretamente o que ele pleiteava nesse projeto de lei. Né? E assim nós fizemos. Que nós queremos que cada vereador aqui exerça seu mandato livremente. Não queremos impedir, trazer nenhum impedimento. Daí os 12 vereadores terem tratamento igualitário aqui nesse nome. Muito obrigado. Continua a discussão. Para discutir, doutor Carvão. Senhor presidente, continuando a ser chato, queria fazer uma sugestão para as comissões. Como está nos parecendo que a Câmara está disposta a discutir vetos, a discutir posição política, talvez fosse interessante que nós tivéssemos, além do veto encaminhado para essa casa, além do parecer das comissões, o que vem encaminhado ao vereador, que também era uma coisa rara antigamente, que se acompanhe também o projeto, para que a gente possa ter uma visão melhor. Porque os projetos que eu apresentei, embora já há algum tempo, eu tenho uma boa memória do que eu fiz. Tudo que os colegas fizeram, a gente não lembra.
Então, talvez fosse interessante que acompanhasse o parecer, o veto e a cópia do projeto. Eu continuo achando que o prefeito continua mal assessorado. Aliás, mal não, muito mal assessorado. Um dos motivos do veto, que a Procuradoria orientou o prefeito a vetar o projeto, foi que na assessor parlamentar, coordenador de gabinete e assistente parlamentar, não diz exatamente o número de funcionários, o que inviabiliza a sua aprovação. Está errado. Nós temos lá de 4 a 7 e um limite de 16 mil por gabinete. Podendo receber no máximo, quando é que é no máximo que recebia? Não, mas não pode receber 16. 4 mil. Então, se eu coloco no meu gabinete só um funcionário, ele vai receber 4 mil. Posso colocar até 7. Então, essa desculpa, sem motivação nenhuma. Pode vir uma aqui mais grave, que é uma questão de lógica absoluta. Imagine que essa até tivesse, porque não tem se é 4 ou se é 7 ou se é 6. Embora o limite que a lei fala é de 4 a 7, com no máximo 16 mil por gabinete, porque o Tribunal de Contas, ele quer saber, todo mês, quantas pessoas estão no cargo. Se tiverem 7 no meu gabinete, a lista vai com 7 gabinetes, 7 funcionários no gabinete do Carlão. Se tiver 4, a lista vai com 4. Nunca ultrapassando 16 mil. Então essa história aqui é furada. Para pior, senhor presidente, os cargos a serem criados não trazem o descritivo das atribuições a serem executadas. Nos cargos a serem criados. Ora, se eu não sei um cargo que o presidente futuro criaria, como que eu poderia criar atribuições para um cargo que ainda não existe? Quem assina isso aqui, senhor presidente, é o prefeito da lei. Está assinando em confiança da Procuradoria. Nos que foram criados, foram 3, todos já têm as suas atribuições definidas. Nos que nós criamos, definimos a atribuição. Naquele cargo que não foi criado, imagina se, mas você não falou quanto vai ganhar o cargo. Qual cargo? Não foi criado. Como é que eu dou valor a esse cargo? Como é que eu dou atribuição a um cargo que não existe? Nos cargos não criados, obviamente, não podem ter atribuições. Nos cargos criados, todos já tinham atribuições. E se Vossa Excelência, como foi o presidente, foi escolhido o presidente, manteve uma dúzia de cargos com a mesma denominação, o senhor não criou cargos, o senhor manteve aqueles. Se o senhor for ver, todos já têm atribuições. Coisa que nunca houve na Câmara de Vereadores até 2005, até 2006, quando o vereador da época fez um plano de cargos e salários e atribuições para todos. Ficou absolutamente dentro da lei. Aquele presidente naquela época foi, inclusive, parabenizado e elogiado pelo Tribunal de Contas, que fez o que eles pediam há 50 anos e ninguém fazia. Foi Vossa Excelência, né? Senhor presidente? Foi Vossa Excelência na época, né? Foi eu, presidente. Era eu, presidente. Então, senhor presidente, me preocupa a maneira como o prefeito é colocado a assinar coisas que não são razoáveis. A exposição do prefeito a essas coisas não são boas para ele. E também não é boa para a Câmara
votar uma coisa que não está dentro da razoabilidade. Entretanto, eu entendo como senhor presidente, colega vereador, senhor presidente, na verdade, de uma certa forma, há o ânimo da maioria desta casa em acompanhar, né, na manutenção desse veto, na verdade, argumentos que eu usei anteriormente para discussão. Então, Vossa Excelência, eu sei que tem vários argumentos importantes, mas, infelizmente, nenhum deles foi capaz de nos convencer, entendeu? Quando eu disse da inoportunidade de votação desse projeto de lei. Então, esse realmente foi um argumento muito forte que não lhe deixa com ânimo para votar, para derrubar esse veto. Era só isso. Eu acho que Vossa Excelência tem razão. Entretanto, senhor presidente, senhor vereador, esse projeto é um projeto eminentemente político. Que aí os senhores podem, todos nós podemos votar exatamente com a nossa consciência política. Pode ser o melhor do mundo, eu voto contra. Pode ser o pior do mundo, eu voto a favor. É uma questão política minha. E esse voto é um voto eminente político. Nós não estamos aqui mexendo com a saúde das pessoas, mexendo com o emprego das pessoas. Então, esse voto é um voto eminente político. Como outros votos terão aqui as discussões do ponto de vista somente político. Então, se mudará a estrutura da Câmara ou se não mudará, de qualquer maneira a estrutura já está funcionando, está tocando. Então, essa votação, eu acho que ela difere das outras, embora mexa, né? De alguma maneira mexa também na cidade toda, de maneira indireta, mas diretamente não prejudica o cidadão, na sua saúde, no seu emprego, na sua habitação, na sua condição de vida, no seu colégio, na sua escola, no hospital. Então, senhor presidente, eu vou votar favorável ao projeto, vou votar contra o veto, num voto eminentemente político, de até muito mais administrativo, político-administrativo do que outra coisa. Não estamos absolutamente prejudicando ninguém com o veto ou com a aprovação, derrubando ou aprovando o veto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que Vossa Excelência tem razão, ter achado inoportuno, até porque você achava inoportuno antes de conhecer o projeto. Vocês não sabiam o que era, mas já diziam que não era bom. Doutor Carmão, eu queria pedir que Vossa Excelência pudesse concluir. Já foi aquele barulho dos 10? Foi 10 minutos. Cacete, peço Cláudio Mello. Então, senhor presidente, nós, na verdade, nos espantamos quando o projeto foi absolutamente repudiado pelo Intese Grupo 18, quando eu não sabia o que era. Eu não gosto desse alimento. Nunca comi, mas não gosto. Mas pode. A gente admite, assim, essa questão é uma questão política. Por isso, politicamente, eu vou votar contra o veto. Desculpa pela... Continua a discussão, para discutir.